Agora tô voltando a ouvir de novo. Ixi, problemas técnicos. Estamos de volta? É isso? Problemas técnicos foram solucionados, é isso? Alguém me deu feedback se agora tá tudo certo aí, pessoal? Deu. Oba, beleza. Nanda, que bom. Bom, vamos voltar aqui então, pessoal. Vou começar, não sei onde é que foi que eu parei. Vou começar de novo para a gente ter, enfim, uma linha de pensamento legal para que vocês possam entender bacaninha, tá bom? Vamos lá. Fernanda começa a falar assim: eu fiquei com aquilo guardado por muito tempo. Aquilo me magoou muito. Porque eu não falei para ele? Porque eu não desliguei o som e falei para todo mundo ir embora? Porque agora não ia ter comemoração nenhuma. Ela fala em relação ao churrasco que ela organizou para comemorar os 15 anos de casamento deles. E o marido, que é o Milor, que também é o nome fantasia, o Milor diz assim: para comemorar só se for alguma coisa para ela, porque eu não tenho nada para comemorar. Enfim. E ela faz esse relato. Um outro relato dela: na relação com a minha família, não era permitido que eu fosse eu mesma. Não podia expor a minha opinião sobre nada, apenas aceitar e fazer o que era mandado. E agora um outro trecho que a gente organizou na fala da Fernanda foi do complemento de frase, aquele que tem os indutores, as frases e a pessoa completa. Olha que interessante. Meu maior medo, não ser amada. Eu prefiro sofrer do que ver as pessoas que eu amo sofrendo. Gostaria de não importar com o que as pessoas pensam. Eu gosto muito de estar com os amigos. E aí eu começo a construir a informação, eu começo a construir os estudos de caso a partir dos indicadores que a Fernanda que ela fala e que na verdade, lembre, pessoal, eu sou psicólogo. Vou prestar muito naquilo que é dito, mas também presto muita atenção nos não ditos, porque é nos não ditos que residem o inconsciente, residem os sentidos subjetivos, residem afetos, emoções, tudo aquilo que eu vou precisar para organizar a construção da informação. Olha o que eu escrevo aqui. No primeiro trecho, Fernando viveu uma mágoa por muito tempo e não falou nada. Apenas verbalizou no momento do grupo, o que para nós é mais um indicador que evidencia a qualidade da relação com Milor e sua subserviência em relação à vontade do outro. Olha que interessante. Assim como, para não desagradar a irmã, Fernanda assume o papel da empregada doméstica. Para não enfrentar o marido, ela se cala. Mas esse silenciamento, temos por hipótese, que não é apenas para não enfrentar o marido, mas também para manter a posição social e que os outros, para não ter nenhum tipo de conflito, num posicionamento diferenciado naquilo que lhe traz desconforto, podendo ser entendido por nós como parte de uma subjetividade social que implica produções simbólicas associadas às questões de gênero. E aí, olha que interessante que eu escrevo, pessoal. Apesar das intensas e progressivas transformações que vêm ocorrendo na sociedade e que as mulheres assumiram o papel de provedoras do lar, sendo que tal fator impactou a divisão no trabalho, a estrutura das famílias e o papel da mulher, ainda assim essa representação social em relação às mulheres obteve poucos avanços, como podemos observar no caso de Fernanda. A participação igualitária no rateio das despesas da casa não afetaram a sua condição e ela continua a ter pouca ou nenhuma voz ativa na relação conjugal. Vejam que interessante, pessoal. A Fernanda, quem quiser depois, pessoal, eu vou vender, eu tenho acho que ainda alguns 5 ou 6 exemplares do livro, quem quiser me peça no direct, que eu vendo o livro para vocês, entrego via correio demora um pouquinho, mas eu entrego o livro para vocês. É um caso muito interessante da Fernanda. E aqui a gente já começa a entender um pouquinho essas questões de gênero. Qual era o papel da Fernanda? Na cama king size, onde é que ela ficava? Olha só, pessoal, mais que o marido. Ela tinha uma condição de escolaridade maior que a do marido. Ela trabalhava bem mais que o marido.
Mas mesmo assim, ela não podia deitar e se espichar na cama king size. O que isso quer dizer? Vejam que o papel da mulher, ainda que ela tenha conseguido galgar espaços sociais melhores que o do homem, melhores em termos financeiros, em termos sociais, ainda assim ela não consegue acessar o lugar de vamos dividir a cama no meio, eu fico com uma parte, você fica com a outra. Não há esse acesso. Ou seja, por quê? Porque o homem ainda é quem manda na cama. Nós vivemos, pessoal, lembrem, numa sociedade machista, sexista, misógina, homofóbica e por aí vai. Ou seja, nós não temos como simplesmente, num passe de mágicas, mudar essa relação e começar a empoderar esse feminino. Até mesmo porque se eu, que sou homem, vou dar o poder para essas mulheres, o que acontece? Eu vou dar o poder a partir da minha ótica. E essas relações de poder, tem que haver uma ruptura para que a partir daí sim haja o quê? Uma nova relação, e essa relação tem que ser vinda exclusivamente desse feminino. Enquanto nós homens estivermos, digamos assim, dizendo agora vocês façam isso, agora vocês façam aquilo ou façam o outro, a relação sempre vai ser de tutela. Vai ser sempre uma relação tutelada. Ou seja, as mulheres precisam sim desses espaços e elas precisam sim, de forma nenhuma a gente tem como negar isso, ter pelo menos razões ou minimamente processos igualitários nessa relação. Porque senão a gente vai sempre ter uma relação que é muito desigual. E aí, pessoal, a gente tem que começar a entender de onde é que vem essas coisas. E na chamada dessa live de hoje, eu disse que ia falar sobre o mito de Penélope, não é? Vamos lá então. A história de Penélope e Ulisses. Bom, primeiro, pessoal, essa história que eu vou contar aqui agora para vocês, ele é um mito, ele é uma história que está na Odisseia, um livro épico, um livro grego épico, que foi escrito por Homero. Ele é um livro, enfim, que já, enfim, é um clássico, né, da mitologia. E eu começo falando aqui, eu vou, claro, fazer apenas alguns recortes para que vocês entendam onde é que eu quero chegar com o que esse mito tem a ver com essa relação do feminino, com a relação do masculino e tudo mais. Bom, primeiro, o recorte parte da seguinte ideia. Ulisses, o nome Ulisses, na verdade, ele descende de Odisseu, e aí vem a Odisseia. E o Odisseu era aquele que era raivoso, era aquele que era colérico, era aquele que era muito intempestivo, E quando Helena, a partir daí, a Grécia toda de Troia e resgatar Helena. E eles só conseguiram fazer isso, né? A história do cavalo de Troia. Ulisses ele era muito engenhoso, ele era muito astuto, ele era muito esperto. E ele sempre tinha ideias muito boas que conseguiam ser colocadas em prática e tal. Lembrem, ele era, digamos assim, apadrinhado por Atena, ou Atena, como queiram. Atena ou Atena era a deusa da consciência, ela é a deusa da razão, ela é aquela deusa que ela nasce grande, ela nasce adulta, ela nasce da cabeça de Zeus, ela nasce da cabeça do pai. Então tem toda uma racionalidade que envolve essa relação, tanto que Ulisses tinha Atena como a sua mentora. Enfim, ele sempre estava envolvido com Atena. E o que acontece a partir daí? Quando eles ganham a guerra, e essa guerra durou 10 anos, ele demora mais outros 10 anos para voltar para Ítaca. Ítaca era a ilha onde ele era rei, e a sua rainha era Penélope. Já já a gente chega na Penélope. Mas o que aconteceu para ele chegar em Ítaca? Ele passou, foi um inferno que aconteceu na vida dele,
porque ele teve que lutar contra Poseidon, ele teve que lutar contra vários monstros, os cíclopes, ele perde os seus navios, ele perde as suas armas, ele perde os seus homens, ele vai perdendo tudo. E isso tem um simbolismo dessas perdas todas, tem um simbolismo que é qual? É o simbolismo que ele precisava matar os demônios, os monstros interiores dele. Ora, quem eram esses monstros interiores dele? Era o egoísmo, era a cólera, era a petulância, era a prepotência. E ele precisava fazer isso. Até que ele vai perdendo tudo, vai perdendo tudo, vai perdendo tudo. Ele perde o barco, ele afunda, ele está à deriva, ele está quase morrendo. Quando a deusa Inos, ela tira o véu e dá o véu para Ulisses e diz a seguinte frase para ele: se você quiser se salvar, você cubra o seu coração e mergulhe até o fundo. Quando você não aguentar mais, você suba. E a partir daí você vai estar regenerado. Ou seja, o que que isso tem? Qual é que é o simbolismo da água, pessoal? A água, ela tem um simbolismo muito significativo que fala sobre as nossas emoções. Ou seja, não é à toa que o homem já chegou à Lua, já mandou a Marte, já mandou, enfim, sonda para onde, mas nós não conseguimos ainda chegar, né, nas fendas oceânicas, nós não conseguimos ainda adentrar ao mundo das águas. Ou seja, a água tem todo um simbolismo de emoções. Ou seja, quando a gente chora, as lágrimas correm, né? Ou seja, a água ela tem uma simbologia que ela fala de questões subjetivas, emocionais, sensíveis. E foi a partir desse mergulho que Ulisses deu na água com o véu de Inos que ele pôde ressurgir. Ou seja, a água também enquanto batismo, né? Várias religiões, elas, a pessoa que vai ser iniciada na religião, ela tem que fazer uma imersão em algum tipo de água e depois ela volta ressuscitada ou regenerada, ressuscitada não, mas regenerada, ou seja, há um ritual de passagem ali em que a pessoa, ou seja, ela afunda, ou seja, há uma lavagem, há uma purificação por meio da água e depois ela volta a uma outra pessoa. Isso é muito comum de acontecer. A água do batismo na Igreja Católica também, né, que o padre só molha, né, a fonte da criança e tudo mais, enfim. A água sempre teve essa geração e tudo mais. E quando Ulisses faz isso, ele consegue voltar. E é só dessa forma que ele volta para Ítaca. Mas olha só, pessoal, passaram-se 20 anos. E Ítaca era uma ilha, e essa ilha tinha um rei. E aí é que a gente vai entrar na Penélope para entender como que esse feminino foi construído ao longo dos tempos. Eu peguei apenas um mito, mas eu poderia, um mito de uma heroína, que era Penélope, e Ulisses, mas eu posso, pessoal, tranquilamente falar de outros. Só peguei isso aqui só para a gente exemplificar. Pessoal, vejam como é interessante agora. Agora a coisa começa a ficar legal. Agora eu me empolgo para falar. Vou falar de Penélope. E vejam que interessante. Olha só. Penélope, primeiro, ela aguarda por Ulisses 20 anos. Pessoal, naquela época não tinha internet, não tinha celular, nós não tínhamos tecnologia. Ou seja, ela confia no coração. Ela é a mulher da paciência, a mulher do coração, a mulher que suporta tudo pelo ente querido amado. Ela é aquela grande matrona, ela é aquela a qual todos se unem em volta dela. Ela tem um poder agregador de aglutinar muito grande. Vocês sabem quem é que foi uma grande era na política, inclusive? A gente pode ter... Quem foi uma grande era na política? Ou seja, aquela que estava sempre ao lado do poder. Hillary Clinton. Sim, Hillary Clinton. A ex-primeira-dama que tentou a eleição agora e perdeu para o Trump. Inclusive tem uma piadinha de muito mau gosto. Inclusive essa piada ela só reflete exatamente o que é o machismo da nossa sociedade. Dizem que certa vez Hillary Clinton estava num restaurante e o maître chega e oferece alguma coisa para ela. E ela, tudo bem, como você vai? E aí o maître, muito discreto, percebendo que ela era, e ela estava ao lado de Bill Clinton, aí Bill Clinton falou, nossa, quem é esse aí? Ele falou,
Foi um namorado meu da época da escola, da época de criança e tudo mais, tal, adolescência. Aí o Bill Clinton, né, do auge da sua, digamos assim, prepotência, ele disse, nossa, olha só, onde é que você estaria se estivesse casada com ele? E a resposta dela, claro, muito inteligente, foi a seguinte, olha, eu não sei onde é que você estaria, porque ele seria presidente dos Estados Unidos. Essa é a era. Essa é uma piadinha de muito mau gosto, mas é só para exemplificar como é que funciona o machismo. Ou seja, ela continuaria sendo a primeira-dama, ela não seria a presidente dos Estados Unidos. Ela continuaria nos bastidores. Ela faria tudo aquilo que foi necessário para que Bill Clinton chegasse. Tanto é assim, pessoal, que o fato que aconteceu eu nunca sei o nome dessas fofocas aí. Pessoal, travou aí? Me ajuda então, estamos com problemas tecnológicos. Travado. Puta que pariu, vou ter que sair. Não precisa sair. Se sair, tu vai tirar todas as pessoas de novo, como tu fez outra vez. Ixi. Não pode ser. Voltou? O pessoal tá voltando, travou. Não, mas agora é Wi-Fi. Se tu sair, tu vai tirar todas as pessoas. Travou. Me digam só até que parte que vocês ouviram, para eu não perder o fio da meada. Me ajudem. Me contem aí. Qual foi a parte que a gente... Até onde que a gente estava falando, até onde vocês me ouviram, qual foi a parte que eu não quero pular, que essa parte da Penélope é maravilhosa. Sabe de quem é, né, Aline? Até a esposa do Clinton. Ah, tá bom, valeu. Obrigado, Ana. Bom, essa piadinha da Hillary Clinton é só para dizer como era a relação de uma pessoa que é regida pela deusa Hera, assim como Penélope era filha de Hera. Ela é a grande matrona, aquela que agrega todas as pessoas à sua volta e tem uma relação muito de colocar as pessoas embaixo da sua asa e ter o controle das coisas. Pois bem, veja então o que Penélope fez para manter o trono de Ulisses. Porque em Ítaca haviam leis e essas leis diziam que, ora, se o rei não está presente, então é necessário que haja um outro rei. E Penélope fazia de tudo para manter a história de Ulisses viva, o mito de Ulisses. Ela cria a ideia de que ele iria voltar, ainda que ela não soubesse absolutamente nada, mas ela confiava muito no coração dela. E até que daqui a pouco começam a aparecer os problemas. Por quê? Porque haviam pretendentes, óbvio. Penélope era uma mulher extremamente bonita, era uma rainha, ela era sábia. O que ela faz então? Ela diz, ok, façamos o seguinte então. Eu vou tecer uma mortalha para Laerte, que era o pai de Ulisses, e quando essa... Ixi, travou de novo? Travou de novo? Não. E quando a mortalha estiver pronta, o que vai acontecer? Eu estarei apta a receber os pretendentes. O que ela, com muita sagacidade, fazia? Ela tecia a mortalha de dia e desfazia todo o trabalho à noite. Ela tecia e mostrava para os seus súditos, para toda a população, né? Ela tecia de dia e à noite ela desfazia tudo aquilo que ela tinha feito. Até que, depois de tudo que aconteceu, Ulisses consegue chegar na ilha, retoma o trono dele e a partir daí a história continua a se desenvolver. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a interpretar esse mito para que a gente possa ter outras possibilidades de entendimento de como que esse feminino foi se formando, como que a Fernanda, do livro aqui, como que a Fernanda não conseguia ter o espaço dela, como que a Fernanda tinha que silenciar,
Como que uma mágoa que ela tinha, ela não podia externalizar essa mágoa sob pena de ser o quê? Ser rejeitada, não ser aceita. Então, vamos entender agora o mito. Pessoal, vejam bem, nessa história, o grande herói, quem é? Quem é o grande herói da história? Que nos livros contam. Quem é o grande herói? Quem é? Penélope? Não, não é. O grande herói é Ulisses. Mas vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui, olha só. Ulisses foi o grande herói, mas olha só, Ulisses ele era petulante, ele era colérico, ele era egoísta, ele era prepotente. Nossa, olha que interessante. E Penélope? Quais eram as características de Penélope? Ela era inteligente, ela era sagaz, ela era astuta, ela era extremamente vinculada aos valores da família, ela tinha a intuição, ela foi paciente. Pessoal, 20 anos ela esperou por Ulisses. 20 anos. 20 anos ela espera por alguém. Então, vejam bem que esse feminino que fica por trás, esse feminino que fica nos bastidores da vida, esse feminino que prepara todo o terreno para o masculino, para a volta de Ulisses, pessoal, esse feminino ele tem que ser, o que ela precisava trabalhar? Quais eram os monstros que ela tinha que enfrentar para conseguir desenvolver um outro nível de consciência? Nenhum. Ou seja, o feminino, a mulher, ela já tem características, ela já traz, do ponto de vista histórico, social, arquetípico, vejam a sapiência dela. Enquanto que o homem era petulante, colérico, egoísta e tudo mais, ela deu uma aula de humanidade, ela deu uma aula de paciência, ela foi maestra na condução política de como que a vida, como o cotidiano em Ítaca deveria permanecer. Mas quem foi o herói da história? Quem foi o herói da história? Qual é o espaço na cama da mitologia que tem Ulisses e que tem Penélope? Alguém sabia quem era Penélope? Talvez vocês lembrassem da Penélope Charmosa, né? Ou então talvez algum de vocês que tenha visto, algumas de vocês que tenham visto a minha chamada, talvez tenham ido procurar para saber quem foi Penélope, o que foi Odisseia e tudo mais. Mas antes disso, sejam sinceros comigo. A gente não lembrava da Penélope só pela Penélope Charmosa? Aquela da corrida maluca? Então assim, pessoal, isso é uma construção histórica. Isso é uma construção social. Isso, o mundo que a gente nasce, é um mundo que já está feito. O mundo que a gente nasce já foi construído. Ah, então quer dizer que a gente não tem solução? Calma, eu vou chegar lá. Eu vou dizer para vocês como é que é uma possibilidade que a gente tem de vencer, de sair dessa relação. Mas vamos por partes. O que que isso nos remete? Quais são as mensagens que passam? Ah, que a mulher ela tem que esperar o homem, assim como Penélope fez. A mulher tem que ter a paciência. Então, olha só, se o cara chegar bêbado em casa, se o cara chegar drogado, se o cara chegar fedendo a batom, a cerveja, não sei o quê, aceitem isso. Afinal de contas, vocês mulheres, vocês têm a sabedoria da paciência como um grande farol que norteia a vida de vocês. Ou seja, ela fazia um trabalho, né, da mortalha de Laerte, depois ela desfazia tudo isso. Ou seja, o que significa esse fazer e desfazer? A espera. Ou seja, ela estava sempre à espera.
Pessoal, não sei se eu já comentei com vocês, né? Por que que se chama o Criança Esperança? Quando eu espero alguma coisa, é porque eu não tenho a condição de realizar aquilo. Quando eu espero... Por que que eu espero o ônibus? Porque eu não tenho carro. Se eu tivesse carro, eu não esperava. Por que que eu espero o meu salário cair no final do mês? Porque eu não tenho dinheiro, então eu tenho que esperar. Ou seja, a espera é um desejo não realizado. Então vejam como as mulheres, elas muitas vezes são condicionadas a esperar. E aí vocês esperam o quê? O príncipe encantado. Vocês esperam como a Branca de Neve, né? Que precisou o quê? Do príncipe chegar. Ou seja, a Branca de Neve como uma mulher ingênua, uma mulher que nem a Elisa do Barba Azul, né? Sempre, o feminino sempre é ingênuo. O feminino nunca sabe das coisas. O feminino sempre precisa de alguém para salvá-las das feras, dos monstros, não sei o que e tal. Ou seja, a Branca de Neve, ela faz o quê? Quando ela morde a maçã envenenada, ela, cai no sono profundo. Aí precisa entrar um terceiro na história para salvá-la. Quem é esse terceiro? É o homem. Então, vejam, pessoal, como os contos e os mitos, eles têm um recheio que a gente tem que repensar na nossa sociedade atualmente. Porque se nós formos ficar esperando príncipes encantados, né, ou ainda se eu tiver que ser o príncipe encantado de alguém, acho que não vai dar muito certo, não. Tem mesmo que eu não acredito muito em príncipe encantado. Né? Ou seja, a gente tem que começar a rever os papéis desse feminino. A gente tem que começar a pensar o quê? E aí a gente pode dar uma outra interpretação para o mito, que é o quê? Que Penélope, ela foi fiel aos seus valores e não a Ulisses. Penélope foi de fato vinculada a algo que ela acreditava como dignidade, como essência do ser humano. Agora eu pergunto para vocês, a paciência tem que ser só feminina? Ah, os homens são todos estressados, os homens não. Ou seja, enquanto a gente tiver essa relação que coloca a mulher no papel estereotipado, no papel de um protótipo, de um papel... a gente não consegue avançar. E aí, pessoal, ocorre um processo hoje na nossa sociedade, que é um processo, que é um conceito muito interessante, que é o conceito da mulherificação. O que é isso? Ou seja, a mulher, ela deixa de ser um ser humano e ela só vai ser vista como os atributos do feminino. Ou seja, lembra quando eu falei para vocês aqui no início do nosso bate-papo sobre a Simone de Beauvoir? Ou seja, que a mulher, ela, quando ela passa a imitar, quando ela começa a fazer as mesmas coisas que o ser humano, que o homem, é uma imitação. Então, eu vou dar alguns exemplos só para a gente pensar sobre isso, como é que está essa mulherificação, né? Ou seja, como é que esse feminino ele é visto antes do ser humano, né? Vamos lá, quando a gente chega numa loja, por exemplo, já aconteceu isso muitas vezes, tal. Quando a gente chega numa loja para atender alguma coisa assim, ou para ser atendido e tudo mais, o que é comum? Não que os vendedores digam isso, mas em off, né? Isso é dito muito, enfim. Olha só, hoje está em oferta, hoje é promoção. Mulher bonita, leva desconto. Ou seja, ele vai dar desconto pela beleza dela, pelo capital estético que ela tem. Ou seja, as feias não. As feias não tem esse espaço. Ou seja, é um capital estético que dita como que eu vou me comportar. É um capital estético que vai dizer o quê? Que a mulher vem antes, ou seja, o feminino, o atributo feminino vem antes de qualquer coisa. Então, isso é muito sensível, isso é muito delicado. Quer ver uma coisa que faziam, independente de ser direita ou esquerda, o que falavam da Dilma? Falavam das roupas dela, falavam do cabelo dela. Ou seja, sempre existe uma tentativa o quê? De mulherificar o feminino para quê? Para que eu possa desvalorizá-lo. Ou seja, quando eu desvalorizo esse feminino, eu digo o quê? Que Penélope pode esperar 20 anos, afinal de contas ela é mulher, ela pode esperar, ela tem que esperar. Esse é o papel do feminino, esperar. Esperar o príncipe encantado. Ou seja, o que acontece nessa relação? Pensem, eu enquanto
Eu, enquanto um cientista social, eu, enquanto psicólogo, enquanto investigador, enquanto pesquisador, o que eu observo, o que eu entendo que está por trás disso? Ora, se a mulher tem que esperar, a mulher é passiva na relação. Pessoal, vamos lá. Ó, Fernanda, ela não podia falar. Você lembra que numa outra live eu falei sobre a questão da objetificação do feminino e do silenciamento? Não pode falar. Também porque se eu falar, o que vai acontecer? Eu posso perder o meu marido, meu namorado. Essa relação não se estabelece. E aí, pessoal, aconteceu um caso essa semana na clínica. Um caso muito interessante. De uma Mary Jane. E ainda que ela não seja um estudo de caso, enfim, vou propor a ela um estudo de caso. E tomara que ela aceite esse estudo de caso. Ela me permitiu que eu falasse, claro, jamais vou falar o nome dela, mas ela permitiu que eu falasse sobre o caso dela um pouquinho aqui para exemplificar o que é feminino, o que é a relação de abandono, qual é o lugar que esse feminino ocupa nessa cama king size aí da chamada que eu fiz da live. Pessoal, vejam que legal. Mary Jane é uma mulher, pessoal, uma mulher querida, bonita, inteligente, empreendedora, bem-sucedida. Sabe aquela pessoa assim querida? Sabe uma pessoa assim querida? Pessoa querida. Essa é Mary Jane. Só que Mary Jane, ao longo da vida dela, teve várias perdas. Perdas que eu digo de perda de entes queridos, que ela foi perdendo e tudo mais. Na relação do casamento, ela casou com a família do marido, não casou com o marido. Ela casa com a família, porque a família dela se destituiu, ela queria uma família. E a partir daí ela começa, enfim, o casamento dela não prospera, ela tem um filho e tudo mais e tal, e ela não consegue ter uma relação afetiva, né, homem-mulher, uma relação afetiva que seja saudável para ela. Ou seja, ela tem aquela famosa, né, que tem o dedo podre, né? Ou seja, ela não consegue escolher um parceiro. Voltando, ela é uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida, super alto astral, espiritualizada, esqueci de falar, espiritualizada. Pessoal, vejam que interessante Mary Jane. Olha, agora a coisa começa a ficar legal. Ela estava namorando, enfim, um carinha, e o namorado falou para ela assim, olha, né, a gente tá aqui, tá, mas eu penso em abrir a relação. Ela falou, olha, se tu abrir a relação, o problema é teu. Porque eu sei quem eu sou, eu vou me apaixonar pelo primeiro cara que eu ficar longe de ti, tu vai se ferrar. Ficou meio assim e tudo mais e tal, parará. Aí ficaram naquela coisa, né, de vai, não vai, vou, não vou, termina, não termina, acabou, não acabou e tal, como é que ficou o marido e tal, aquela coisa ficou meio complicada. Até que essa semana, ela pede, nós estamos em terapia, ele tá muito difícil para mim, assim, não dou conta e tudo mais, piriri, parará e tal. E todas as coisas que eu falava para ela, dizia, mas olha só, mas eu não consigo fazer isso, mas eu assim, ou seja, ela estava muito sensível. E eu falei, tudo bem, beleza, vamos fazer uma coisa então? Vamos fazer uma dinâmica aqui, e é uma dinâmica bem legal, é uma dinâmica de cartas que eu tenho. O que são cartas? Pessoal, não é nada de carta de tarô, nada, não é nada disso. São imagens, são 33 imagens que eu tenho, e essas 33 imagens, a pessoa escolhe uma imagem. A pessoa vai escolher uma imagem para ela, né? E a partir dessa imagem, eu vou mostrar essa imagem para ela, e a partir daí a gente começa todo o trabalho, enfim, de interpretação dessa imagem piriri. Eu falei para ela, embaralhei, falei, então pronto, escolhe o número aí de 1 a 33. Eu escolhi o número 7. Eu contei na frente dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peguei a 7ª carta. Pessoal, vejam que legal. Aí é que a coisa fica legal. Vejam qual foi a carta que caiu para ela. Eu vou mostrar a carta para vocês aqui. Essa é a carta que caiu para ela. Pois bem, pessoal,
O que vocês acham dessa carta? O que vocês veem nessa carta? O que vocês entendem dessa carta? Me contem, quero saber. O que vocês veem? Qual é a análise, qual é a interpretação que vocês fazem dessa carta aqui? Me contem. Me contem qual é. Qual é a interpretação que vocês fazem dessa carta? Qual é? Me contem, quero ouvir de vocês. Proteção, irmãos, o que mais? Cuidado, mulher cuidadora, cuidado de irmã com irmão, família, o feminino carregando o masculino, olha só, mas sempre mais atrás dele, olha que interessante, Ana, muito legal. Uma pessoa que sempre carrega os outros, olha só, uma menina carregando um menino, responsabilidade, mãe. Eu já interpretei que eu não quero carregar ninguém, boa Filiane, ótima. Ela é uma cuidadora exatamente, Tânia. Mesmo com umas dificuldades, ainda cuida da outra pessoa. Criança feminina cuidando, carregando de um menino. Então, pessoal, vamos entender isso? Vamos entender? Proteção, a mulher sempre atrás do homem. Pois então, pessoal, a gente começou a trabalhar essa carta e foi muito, muito sensível o que aconteceu. Por quê? Porque Mary Jane chega na terapia bem sensibilizada, chorando e tal, enfim, a perda de um afeto, a perda de um amor. E quando ela enxerga essa carta aqui, ela começa a entender que ela carregou as relações afetivas, era ela quem carregava as relações. Era ela que tinha que estar todo momento buscando e fazendo, e buscando e fazendo, e cedendo, e se reinventando, imaginando e propondo, e vamos de novo, e agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, agora não sei o quê. Ou seja, quando essa carta saiu para ela pôde simbolizar algo que do concreto ela não conseguia extrair. E tem detalhe nessa carta que não sei se vocês perceberam, olha só, esse masculino não toca os pés no chão. Vejam, o menino não encosta os pés no chão, pessoal. Não encosta. Não tem contato. Ou seja, ela com esse feminino todo, o que ela faz? Quando eu carrego o outro, eu não dou espaço para o outro. Eu privo o outro de ocupar o seu lugar na relação. Quando eu tenho essa possibilidade, e essa carta falou exatamente do que ela estava sentindo, como é que ela estava, e ela interpretou isso, foi muito legal. Por quê? Porque vocês percebem que são duas crianças, ou seja, é uma relação infantilizada desse feminino. Esse feminino se torna infantilizado quando ele acha que vai dar conta de fazer por ele e pelo outro. Quando eu acredito que numa relação a dois eu consigo levar a relação sozinho ou sozinha, pessoal, isso é uma puta prepotência. Eu tenho que dar espaço para o outro tem que ter o seu espaço na relação. Eu não posso tentar carregar o outro sozinho, não, porque eu sou fraca, porque eu não dou conta. E tem outro detalhe, duas crianças, essa foto. De novo, o feminino e o masculino infantilizados. Essa relação aqui, pessoal, de cuidado, a gente atrela a quem? A mãe. A mãe é que vai cuidar. Se vocês pararem para pensar quantas relações se tornam, depois de um tempo, relações maternais. A vocês, mulheres, acabam maternando os seus maridos. E os maridos acabam fazendo o quê? Sendo filhos da mamãe. E aí o que a mamãe faz? A mamãe bota o chinelinho pro maridinho quando ele chegar em casa. Ela, né? Sexo não tem. Não, como é que eu vou transar com a minha mãe? Não posso. Então sexo fica fora dessa relação. Então parem para pensar. Olhem como esses espaços todos na cama king size,
Olha como esses espaços todos, eles têm que ser repensados. Eu preciso urgentemente repensar esse feminino, repensar o meu masculino. E o masculino, ele versa por qual via? O masculino, ele tem que ser viril e provedor. Se eu não sou viril e provedor, acabou meu masculino. Pessoal, porque vocês percebem por que a Pfizer teve a grande sacada do Viagra? Por quê? Porque ela percebeu que, culturalmente, os homens, quando envelhecem, perdem potência, não tem mais o mesmo nível de virilidade. Ou seja, por uma questão cultural, se cria a broxice. Eu não posso ser broxa. Desde quando eu vou ser broxa? Não posso ser broxa. Aliás, nos grupos masculinos, cada um se vangloria mais de quantas mulheres comeu, né, que nunca broxou. Pessoal, só existem 2 homens na face da terra: os que broxam e os que mentem, tá bom? Não existe outros dois, tá? O resto é conversa, tá bom? É conversa de macho alfa que não dá conta. Vou repetir. Só existem 2 tipos de homem na face da terra: os que broxam e os que mentem. O resto, pessoal, não tem como. Ok? Ficou claro isso? Então, voltando ao meu raciocínio, essa relação dos homens, pessoal, que o homem tem que se ver, ou seja, quando o homem não dá conta, o que ele vai fazer? Pessoal, eu fui capaz de ouvir uma vez no consultório de um John Wayne, porque, enfim, o uso prolongado e sem necessidade de Viagra, Cialis, enfim, qualquer outra medicação, pessoal, nossa, é uma bomba, sabe? E já tem estudos que falam também que causa impotência, o uso prolongado, né? Tem os corpos cavernosos, que é uma esponja e tudo mais, que lacinhos, daqui a pouco ele perde essa fusão e tal, enfim. Mas vejam que interessante, eu tive um paciente, um John Wayne, né? Que ele falou o seguinte: Hélio, olha só, eu prefiro ser um cadáver de pau duro do que um cara vivo de pau mole. Eu vou repetir. Eu prefiro ser um cadáver de pau duro do que um vivo de pau mole. Então, vejam como essa questão cultural, ela imprime no homem uma necessidade de virilidade, uma necessidade de poder, uma necessidade, quando eu não tenho mais potência, eu compro um carro melhor, eu compro um carro né, que tenha mais potência, eu perco potência de um lado, eu vou ganhar potência do outro. Mas enfim, pessoal, e agora vem uma outra parte legal, que é o seguinte. Parem para pensar aqui agora. Caramba, Hélio, então a gente não tem solução? Então, eu vou invariavelmente, se eu for regida por Hera, e Hera a deusa, era ela quem, digamos assim, adotou Penélope, a heroína Penélope. Então como é que eu faço para sair dessa arapuca? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é o que eu trabalho há mais ou menos uns 14 anos, 15 anos. Eu trabalho dentro de uma teoria que se chama Teoria da Subjetividade. E eu vou fazer um testezinho com vocês aqui rapidinho. Pessoal, o que é que vocês enxergam desse painel meu aqui? O que é que vocês enxergam disso aqui? Vamos lá. Escrevam para mim e me digam, o que é que vocês enxergam aí, pessoal? Me contem, o quê? O que vocês enxergam desse meu painel aqui atrás? O que vocês enxergam? Trilho de trem, estrada antiga, trilhos, uma direção. Legal, Ingrid? Repita, travou para mim. Nininha, o que você enxerga desse meu painel aqui? Uma ponte, linha de trem, trilho, ponte. Pois bem, cada um de nós enxerga alguma coisa nessa ponte, nesse trilho. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que ainda que existam mediações culturais que estruturam a forma como muitas vezes nós enxergamos o mundo, a subjetividade é uma das formas para que eu possa mudar essa relação. O que eu quero dizer? Vamos lá. O livro aqui, pessoal. Esse livro é muito legal, o que acontece nele, por quê?
Porque quando começa a trabalhar com Fernanda, e a gente começa a trabalhar a subjetividade da Fernanda, a gente começa a trabalhar as questões de gênero com a Fernanda, eu começo a trabalhar, mas olha só, por que mesmo que tu tem que te calar? Por quê? O que que faz? O que que move? Por que tu não pode falar? Vem cá, Milor, vamos conversar o que está acontecendo aqui. Enfim, pessoal, nosso tempo está acabando, só para dizer para vocês, só vou dar uma brechinha assim para vocês, né? Vou dar um spoilerzinho do meu livro aqui. Em determinado momento, a Fernanda decide tirar a carteira de motorista. Ela decide ficar uma mulher habilitada. Pessoal, o que significa simbolicamente uma mulher tirar a carteira de motorista? Ela vai dirigir a própria vida. Ela vai dirigir a própria vida. Ela vai pegar o carro e ir e vir para onde quiser. Ela vai ter autonomia. Ela não dependerá mais de Milor, o marido, para fazer as coisas que ela quer e bem entende. Ela não vai mais precisar disso. Ela mesma agora vai se direcionar para onde ela quer. Bem, ela tira a carteira e aí do nada, uma vez eu estou atendendo, esse estudo foi feito em Brasília, eu estava atendendo em Brasília e era o meu último horário, acho que era 21 horas, era o meu último horário, não tinha mais ninguém para atender. E aí eu já ia fechar a clínica e tal. Então, um cidadão sentado, esperando o atendimento. Eu abri a porta assim, né, meio assustado. Eu falei, boa noite, o senhor está esperando alguém? Ele falou, eu queria falar com um tal de Hélio. Eu falei, ixi, lá vem. Adivinhem, quem era o cidadão sentado na sala de espera da clínica? Adivinhem quem era? Adivinhem quem era? Quem era o cidadão que estava querendo falar com o tal de Hélio? O marido. Exatamente, Ingrid. Era ele mesmo. Era Milor, o marido de Fernanda. Então, pessoal, e aí foi muito legal. Foi muito legal. Porque o cara entra, era a polícia, o cara entra, né, para falar comigo, mas assim, cuspindo marimbondo. O cara tava possesso da vida, o cara tava... Quem era esse tal de Hélio que virou a cabeça da mulher dele? Quem era esse tal de Hélio que tava botando minhoca? E quem era esse cara que eu era o amante da mulher dele? A vida de psicólogo é um glamour, né, pessoal? Né? A gente fica sentado, né? Nunca tem barraco, não tem nada, nossa vida é uma mil maravilhas, paraíso na Terra. Pois bem, veja que interessante. Milor chega para falar comigo. Eu falo, sou eu mesmo. Aí ele se identifica, né, quem ele era e tudo mais e tal. E aí, vamos sentar, o que o senhor deseja? Senhor. Bom, pessoal, resumindo, eu falei com o Milor, né, expliquei para ele algumas coisas que a gente tinha feito, questionei o machismo dele, óbvio que eu tinha que fazer. Pessoal, era a minha única oportunidade, eu não tinha outra oportunidade, né? Eu ia sair daí morto, eu ia morrer de qualquer jeito, então pelo menos eu vou morrer tentando fazer alguma coisa pela pessoa. Eu seria um cadáver ali, pessoal. O cara veio para me matar, né? E eu comecei a falar, mas olha, então, né? Tu fala isso assim, mas e aí, como é que é isso? Bom, pessoal, resumindo para vocês, Milor era impotente. Milor tinha ejaculação precoce e era impotente. Então, quando ele veio com toda aquela pompa de macho, de macho, de macho, de macho, que eu sou um macho, que eu sou um macho, que eu sou um macho, que ela tem um macho em casa, que era um macho isso, que eu quero um macho daquilo, que era um macho... Nossa, o que eu, pessoal, enquanto psicólogo, comecei a escutar do Milor?
ele tinha que provar que ele era muito macho, porque ele estava de frente com outro macho, né? Eu, no caso aqui, né? Então, o macho dele, a masculinidade dele, ele tinha que estar toda hora falando que ele era macho, que ele era macho, que ele era macho. Aí eu falei, Milor, você tá com algum problema de, né? Ah, depois de um tempinho assim, também não poderia, né? Rachar o cara no meio já no primeiro momento. Mas, Milor, deixa eu entender, você tá com algum problema de impotência? Nossa, esse cara... Primeiro ele vira num urso pra cima de mim, né? Mais ainda, né? E depois ele começa a conversar comigo e tal, dizer que ele realmente estava com problema e tudo mais e tal. Eu falei, olha, se tu quer no hospital dia, onde, né, Fernanda faz o atendimento comigo lá, se tu quiser ir lá, eu posso te encaminho e tal, não tem problema. Que tal tu vai buscar ajuda? Que tal tu, né? Então assim, pessoal, foi muito legal isso, por quê? Porque eu entendi quais eram as subjetividades que estavam envolvidas naquela relação. Ou seja, o que é a subjetividade? Eu ler o mito, eu ler a história de Penélope e eu elaborar aquilo da minha forma. Eu elaborar aquilo com os meus recursos. Eu elaborar aquilo ali de acordo com as minhas necessidades. Pessoal, a realidade, ela não é algo fixo, rígido, nem que existe uma verdade absoluta. Não, de novo, o que vocês viram aqui? Alguns viram a ponte, outros viram uma direção, outros viram um trilho, outros viram... Pessoal, o que vocês viram aqui? Vocês podem até ter dito... Ah, eu vi uma relação, vocês podem até ter dito a mesma coisa, mas as memórias que vocês acionaram foram memórias subjetivas. Ou seja, pessoal, enquanto a gente não olhar para a sociedade e tentar trabalhar as subjetividades, a gente vai tentar se encaixar em alguma coisa que não vai caber. Ora, o que eu estou falando o tempo inteiro aqui? Do feminino que não cabe mais se encaixar. Do feminino que tem que buscar um caminho próprio. Do feminino que toda vez que tenta carregar o masculino nas costas, não dá certo. Do feminino que é uma produção cultural que diz que eu tenho que ser paciente, que eu tenho que esperar, que afinal de contas ele é o pai dos meus filhos. Enquanto esse feminino não elaborar subjetivamente um novo papel para si, pessoal, a gente vai ficar só reproduzindo padrões. E aí cada vez mais vão ter Penélopes na vida de vocês. Cada vez mais vai ter uma outra Penélope, vai ter uma outra deusa, uma outra... Por quê? Porque eu tenho que olhar para a vida e elaborar o que a vida quer me dizer. Eu não posso simplesmente sair querendo... Ah, pronto, eu li no livro que a Penélope tem que esperar, então eu vou esperar meu marido. Não! Se você fizer isso, desculpa, você não vai estar entendendo nada do que o mito tem para te dizer. Do que o arquétipo tem para te dizer. O que as pessoas muitas vezes veem na terapia? Ah, Hélio, eu quero que você me dê uma solução para isso aqui. Desculpa, pessoal, não sou guru. Muito menos oráculo. Não. Vamos construir juntos isso aqui. Vamos ver como é que essas coisas acontecem. Vamos ver como é... O que a tua história de vida diz que isso pode ser feito. Como é que essa relação pode ser construída. Ok, você viveu alguma coisa, beleza, mas olha só, e agora? Olha para a tua vida e vê, será que essa pessoa que viveu isso lá atrás ainda está aqui agora? Ou seja, quando a gente começa a trabalhar essas questões, quando a gente começa a trazer a subjetividade da pessoa, eu saio do rótulo. Ou seja, eu tenho a capacidade de construir um caminho próprio. Eu tenho a capacidade de olhar para o meu relacionamento e depois isso aqui não está legal. Por quê? Ah, mas eu tenho medo de me separar. Ah, mas eu tenho medo de perder. Pessoal, quando a gente começa quando as nossas relações são movidas pelo medo, eu já perdi há muito tempo. Por quê? Porque todas as relações que são movidas pelo medo, eu não consigo um nível de autenticidade para que eu possa ser eu mesma na relação. Ou seja, esses femininos todos que eu cuido, que eu atendo no consultório, todos esses femininos, pessoal, são femininos que precisam do quê?
de olhar para a sua realidade e viver a sua realidade sem esse medo, sem esperar 20 anos o amor chegar, sem ser uma Penélope da vida que vai esperar 20 anos o amor da sua vida chegar. Nossa, o amor romântico, e viveram felizes para sempre. Não. Pessoal, se eu quiser viver feliz para sempre, eu tenho que me reinventar todo dia. Eu não posso pegar alguma coisa que é da cultura e pronto, toma aqui, é isso aqui. A mulher tem que ser submissa, senão ela não tem marido. A mulher tem que ficar quieta, senão a culpa da separação é dela. A mulher vai ser sempre, vai ficar para titia se ela não calar a boca. Nossa Senhora! Ou seja, se eu quiser de fato moldar essa cultura, eu tenho que começar a olhar para a minha realidade e subjetivá-la. Eu não posso, pessoal, ser uma reprodução de algo que me faz mal. Tá me fazendo mal, como é que eu vou ficar reproduzindo isso? Não, para aí, vamos olhar de novo, vamos ver como é que faz isso aqui, vamos ver como é que as coisas acontecem. Porque a partir dessa nova interação comigo, eu vou pensar, opa, olha só, a cultura diz isso, mas existem outras formas de lidar com esse feminino. Ah, a cultura diz assim, mas olha só, o que eu entendo da cultura, o que eu elaboro da religião, o que eu elaboro da minha história. Se eu ficar preso numa relação de barganhas afetivas, pessoal, toda barganha afetiva, ela vai te cobrar algo a mais daqui a pouco. Ah, pronto. Certa vez eu atendi uma outra Mary Jane, e ela dizia com todas as letras, Hélio, eu odeio fazer sexo de 4, eu odeio. Para mim, aquilo ali é uma posição que eu me sinto desconfortável, não é legal, não sei o quê. Mas olha só, se eu não fizer de 4, e não estou falando de sexo anal, estou falando da posição de 4, se eu não fizer de 4, sabe o que vai acontecer? Então, né? O meu marido vai procurar outra na rua e a culpa vai ser minha. Eu vou ser culpada dele ter terminado comigo. Pessoal, olha a barganha afetiva aí. Tá barganhando. Não, eu não quero, isso me faz mal, eu não gosto da posição, vamos fazer papai e mamãe, vamos fazer não sei o quê, vamos pendurado na janela, imaginação, tudo certo, não tem problema nenhum. Mas quando isso se torna o quê? Uma prática abusiva, e dentro dessa prática abusiva tem a barganha afetiva, pessoal, como é que eu me subjetivo nessa relação? Eu me subjetivo como um objeto, eu me subjetivo como alguém que tem que dar prazer para o outro, e o meu prazer não importa. De novo, qual é o lugar da cama? Qual é o lugar da cama, dessa cama king size que eu vou ficar? Eu vou ficar em quais lugares dessa relação? Eu fico no lugar da migalha afetiva, eu fico no lugar do que se sobrar tá bom, eu fico no lugar do não gozo. Ou seja, cadê meu prazer nessa história? Cadê meu prazer? Onde é que está o meu prazer? Não, o prazer não vai entrar, não vai ficar. Então assim, é bom que a gente pare para pensar que se eu apenas não olho para os meus medos, pessoal, eu vou ficar refém deles para o resto da minha vida. Nossa live está acabando, diz que eu tenho 20